Meu nome é Walter, eu sou psicólogo e agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a prevenção da recaída. Bom, vou me apresentar rapidamente, né? Como eu disse antes, eu sou psicólogo e eu costumo dizer que eu tive a oportunidade de trabalhar em vários programas para tratamento em dependência química, desde em comunidade terapêutica, né? Que é o local que eu trabalho hoje, no Desafio Jovem de Itatiba, até mesmo abordagens mais modernas, como o ambulatório, entre outros. Muito bem. Bom, antes de começar a falar sobre a prevenção de recaída, eu queria falar rapidamente sobre alguns aspectos da dependência química e falar também sobre como a ciência, né, como a psicologia e, sobretudo, como a Organização Mundial da Saúde veem o problema hoje. Muito bem. Vamos começar bem do começo, né? Algumas pessoas acham que o problema de uso de substâncias é um problema recente, mas de fato não é. Existem alguns historiadores, um deles é o Zeldin, e esses sujeitos são categóricos. Eles vão dizer que uso de substâncias e humanidade é algo que existe, sempre existiu e muito provavelmente vai existir durante muito tempo, né? Eu coloquei a imagem desses índios para demonstrar como é primitivo o uso de substâncias na humanidade. Para que vocês tenham uma ideia, o registro mais antigo que nós temos hoje data de 40 mil anos antes de Cristo. Nessa época nós estávamos falando de primatas, né? Que descobriram uma fruta muito parecida com o genipapo que nós temos hoje. E, segundo consta, esses primatas usavam essa fruta para conseguir estados alterados de consciência. Bom, para muitos pesquisadores, a grande diferença que nós temos entre o que nós podemos observar nesses índios e as drogas que nós temos hoje é de fato em relação à potência dessas drogas. Então, se nós fizermos um comparativo, né, e pegarmos qualquer substância que nós temos aí, né, o exemplo é o álcool, né? Se nós pegarmos o álcool que foi descrito na Bíblia, ele, quando muito, chegava a 4 ou 5% de teor alcoólico. Por outro lado, nós temos bebidas como qualquer cachaça, qualquer aguardente, que ultrapassam 40%. Em casos mais extremos, nós temos bebidas como o absinto que ultrapassam 90% de teor alcoólico. Então, de fato, se a gente comparar com o que nós tínhamos antes para o que nós temos hoje, são substâncias de fato muito mais potentes e com poder de destruição, né, com uma toxicidade muito elevada para o organismo. Eu coloquei também à direita duas substâncias muito conhecidas, né, tanto a cocaína e o crack. Para quem não sabe, para o nosso organismo, elas são exatamente a mesma substância, o que muda é a maneira que ela chega até o nosso organismo, né? E, enfim, hoje o crack nós sabemos que é uma droga devastadora, né? Sobretudo pelo caminho que ela percorre até chegar ao cérebro. Ela é uma droga fumada, né? Então ela vai direto para o pulmão. Nós sabemos que o pulmão é uma verdadeira esponja, né? Então tudo que cai lá já é automaticamente absorvido e de lá já vai para o cérebro. E por último, eu fiz questão de citar o tabaco, né? Em todos os locais que eu trabalhei hoje, em todos, sem exceção, foi instaurado o tabagismo zero, e isso é um dado empírico, é um dado de observação, mas a maioria dos pacientes não tem tanta fissura assim pela droga de escolha, mas em relação ao tabaco, nós percebemos que o sujeito sente vontade do início ao fim do tratamento. Pois bem, diante de drogas tão potentes como essa, a ciência, a psicologia, né, a medicina, eles foram se deparando com casos como o dessa mulher, né, casos graves que até o momento, até a época, né, sobretudo até a década de 60, nós não tínhamos tantos dados científicos para conseguir entender e explicar casos como esse, né? Então, como eu disse, os médicos, os psicólogos, eles se depararam com casos como esse e perguntaram a seguinte pergunta, né? Por que que algumas pessoas conseguem usar
controladamente, enquanto outras pessoas pedem o controle, né? Então, por que tem gente que bebe e até mesmo usa uma droga ilícita e consegue fazer uso dessa substância durante toda a vida sem grandes prejuízos? E, por outro lado, existem pessoas que bebem e usam drogas ilícitas e perdem totalmente o controle da vida e do uso, né? Eu peguei essa imagem, né? Segundo a fonte, é uma usuária de heroína, num período de 3 anos, as 5 vezes em que ela passou pela polícia, né? Então, como eu disse, até a década de 60, dois grandes modelos, entre outros, né? Mas sobretudo até a década de 60, dois grandes modelos prevaleceram. São eles o de fraqueza de caráter, ou conhecido como modelo moral. Na época, as pessoas entendiam casos como esse como falta de vergonha na cara. Então, essa mulher, ela chegou a tal ponto porque ela era uma sem vergonha por natureza. E, obviamente, o tratamento naquela época seguia a mesma linha. Então era muito comum as pessoas serem humilhadas, né? Às vezes sofriam agressões físicas e psicológicas, pois naquela época, se o problema era um problema moral, um problema de caráter, ele deveria ser tratado dessa maneira. E um outro modelo que prevaleceu durante muito tempo foi o modelo de possessão demoníaca. Nesse caso, não é nem o modelo espiritual, é o modelo sobrenatural e, segundo consta, né, nessa época, as pessoas entendiam casos como esse como uma possessão do demônio, né? E o tratamento era basicamente feito através de sessões de exorcismo. Muito bem, como eu disse, esse modelo prevaleceu até a década de 60, mas infelizmente nós sabemos que ele prevalece ainda hoje. Mas na década de 60, o primeiro homem da ciência, o nome dele era um médico, né? O nome dele é Griffith Edwards, e foi o primeiro sujeito a entender a dependência química, no caso o alcoolismo, da maneira que nós entendemos hoje. Segundo Edwards, ele foi o primeiro sujeito a dizer que o alcoolismo, na época, não se tratava de uma doença moral e muito menos de possessão demoníaca, mas sim tratava-se de uma doença é, em que o órgão doente, né, toda vez que a gente fala de doença, nós estamos falando de um órgão do corpo que está doente, e no caso da dependência química e do alcoolismo, o órgão que está doente é o cérebro. Então nós podemos perceber a gravidade dessa doença. O cérebro, sem dúvida alguma, é o principal órgão do nosso corpo. É ele que vai coordenar funções básicas, não só como o meu batimento cardíaco nesse momento, né, a minha respiração e a minha temperatura corporal, mas também funções mais elevadas, como por exemplo, o que eu quero, o que eu desejo, o meu senso crítico, né, aquela parte do cérebro que fala isso pode, isso não pode, enfim, os meus sentimentos, as minhas emoções. Então, é exatamente esse órgão do cérebro que está doente, né? Com o passar do tempo, esse conceito de dependência química como doença evoluiu, até que a Organização Mundial da Saúde incorpora, né, aceita então a dependência química enquanto doença e define algumas características, né? Então, como eu disse, a primeira trata-se de uma doença psiquiátrica, é uma doença crônica, ou seja, uma vez instalada, a dependência química não tem cura, né? Isso quer dizer o quê? Para um alcoólatra, para um dependente químico se recuperar, ele deve se abster totalmente, né? Pois é muito provável que quando o sujeito tenha contato de novo com a droga de escolha, em um curto espaço de tempo ele volte ao padrão anterior. Ela é progressiva, ela evolui com o passar do tempo. Então, se o sujeito reunir condições prévias e tiver contato com a substância, é uma questão de tempo para que ele, de fato, desenvolva a dependência química. E assim como qualquer outra doença crônica, né, assim como a diabetes, como
A hipertensão, a dependência química, se não for tratada, ela invariavelmente leva à morte. Muito bem. A ciência vai um pouco mais além. Ela vai dizer para que um sujeito seja um dependente químico, ele deve reunir algumas condições prévias para a manifestação da doença. A primeira delas é a predisposição genética, tão falada predisposição genética. Quando nós falamos desse aspecto, nós estamos falando de indivíduos que já nascem com características particulares para desenvolver a dependência química. Vou dar dois exemplos distintos. O primeiro, aqueles sujeitos que não têm a predisposição. Um grande exemplo são os descendentes de japoneses. Esses sujeitos já nascem com uma enzima a menos para digerir o álcool. Então, nesses sujeitos, quando eles bebem uma bebida alcoólica, eles quase que imediatamente vão ficar com a face vermelha, os olhos vão ficar extremamente vermelhos e eles de fato vão sentir uma sensação desagradável por ter bebido. Isso acontece em função da pouca enzima responsável pela digestão do álcool. Então, se fosse possível um sujeito desejar, ser alcoólatra na vida adulta, esse sujeito em específico não conseguiria. Como eu disse, o corpo dele não tolera a substância. Por outro lado, nós temos indivíduos que, sobretudo aqueles que têm pais alcoólatras ou têm algum dependente químico prévio na família, esses sujeitos, muito provavelmente, já têm um corpo, ou melhor, já nascem com um corpo preparado para receber a substância. Então, esse sujeito ele vai tomar 5, 10, na 15ª latinha de cerveja é que o corpo vai enviar um sinal para o cérebro dizendo para esse indivíduo, para de beber porque senão eu vou passar mal. Muito bem. Essa é a questão genética. O outro aspecto extremamente importante é a história de vida, o tipo de personalidade desse sujeito. Se ele é um sujeito muito tímido, por exemplo, e que já tem a questão genética, nós estamos falando de dois fatores importantes que vão contribuir para a manutenção e para a manifestação da dependência química. Então vejamos, se nós tivermos um indivíduo extremamente tímido e na adolescência ele descobre a bebida alcoólica, certamente nós estamos falando de um tipo de personalidade ou de uma característica de personalidade que vai contribuir para tanto instalação como manutenção do alcoolismo. Por outro lado, se nós tivermos um sujeito, um adolescente hiperativo, e esse sujeito descobre que quando ele fuma um cigarro, o tabaco, uma droga estimulante, ele, por alguns momentos, consegue controlar a sua atenção. Muito bem, mais uma vez estamos falando de um indivíduo que tem aspectos psicológicos que vão contribuir para a instalação e manutenção da dependência química. E por último, nós temos normas e padrões culturais. Quando eu me cito esse exemplo, eu falo tanto do macro-social, a cultura, e o micro-social, a família. Então, se o sujeito vem de uma família em que todos bebem, em que todos usam, certamente ele terá maiores chances de desenvolver a dependência química. Por outro lado, se ele vem de uma família abstêmia, em que ninguém bebe, ninguém usa, certamente as chances dele desenvolver um quadro de dependência química são menores. Por outro lado, se nós pensarmos na cultura, se o sujeito vem de um país como a Indonésia, em que o uso de substâncias e o tráfico é punido com a amputação de um membro até a pena de morte, certamente nós não teremos tantos dependentes químicos se nós compararmos, por exemplo, com a nossa cultura, a cultura brasileira, em que toda festa popular, tem pelo menos o álcool envolvido. Então, segundo a ciência, segundo esse modelo científico, para que um sujeito desenvolva a dependência química, ele precisa dessas 3 características juntas, trabalhando juntas para que ele possa, então, para que a doença se manifeste.
Eu coloquei aí embaixo a imagem de dois famosos, né? O nosso irmão Dieguito Maradona, né? Nos dois momentos aí no auge, levantando a taça e por último saindo de uma das internações, né? Nós sabemos que ele teve várias. E do outro lado a cantora Amy Winehouse, também no momento, no início da carreira e por último nos últimos dias, né? Eu coloquei essas imagens, pessoal, para dizer que a dependência química enquanto doença, ela vai acontecer com 10% da população geral. Então, de fato, é uma prevalência muito alta da população. Muito bem, chegamos então na tão falada recaída. O primeiro conceito importante para entender sobre recaída é entender recaída como um processo. Às vezes eu atendo pacientes que vêm de recaídas e o discurso deles é que, olha, Walter, eu não sei o que aconteceu, mas eu recaí do dia para a noite. De fato, isso não é verdade, né? Tanto a literatura como o estudo de casos nos mostra que a recaída ela não começa quando um sujeito bebe ou quando ele usa uma substância, mas de fato ela começa dias antes e até mesmo meses antes da recaída, da ingesta de fato, né? Então, como nós sabemos, existem fatores predisponentes que atuam colocando em risco a manutenção da abstinência e levando o indivíduo novamente ao hábito alcoólico ou ao uso de substâncias. E o que é a prevenção de recaída? Prevenção de recaída nada mais é do que um conjunto de estratégias de autocontrole que incluem o estabelecimento de metas, ou seja, o que o sujeito pretende daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, né? A autoeficácia, ou seja, é a habilidade que o indivíduo tem de lidar com situações de risco, situações problema. Eu costumo dizer aos meus pacientes que não é porque eles pararam de usar ou beber que o mundo vai se tornar um mar de rosas. Do contrário, às vezes o sujeito se vê em situações complicadas e tem que enfrentá-las sem recorrer ao uso de substâncias. Por isso, então, tão importante essa habilidade chamada de autoeficácia, que nada mais é do que ensinar os pacientes a lidar com situações difíceis. E, principalmente, e aí entra de fato a vertente cognitivo-comportamental desse programa, que é a identificação de crenças e comportamentos que facilitam a manutenção do hábito e possibilidades de aprendizagem de alternativas para o enfrentamento de situações que podem levar ao consumo de bebidas alcoólicas e de substâncias psicoativas. Então, como nós vamos observar mais para frente, nós temos que ensinar os nossos pacientes a não só evitar situações associadas ao uso, mas principalmente modificar pensamentos em relação ao uso de substâncias. Muitas vezes o indivíduo pensa: poxa, como é que eu vou me ver sem o meu cigarro no bolso? Como é que eu vou conseguir me divertir sem, por exemplo, recorrer à bebida alcoólica? Então, pessoal, de fato, faz parte da prevenção de recaída contemplar aspectos cognitivos, ou seja, aspectos que ocorrem dentro da pele do indivíduo. Bom, antes de começar a falar então sobre a prevenção de recaída, eu vou recorrer ao experimento do Pavlov. Na verdade, o Pavlov ele nem era um psicólogo, ele era um fisiologista, mas ele foi um sujeito extremamente importante para que a gente possa entender o programa de prevenção de recaída. Ele fez um experimento, né? Eu vou tentar explicar de uma maneira simples, mas o que o Pavlov fez foi utilizar um cachorro, né? Na época ele usou um cão, um cachorro, e ele deixou esse cachorro preso, né? E mostrou um bife bem suculento para esse cachorro.
né? O que está escrito ali como comida, como estímulo incondicionado. Bom, nós sabemos que a maioria dos cachorros, diante de um bife suculento, vai salivar. Então, eles têm uma resposta pronta, né? A resposta de salivação. Pois bem, o que o Pavlov fez foi associar o bife com um estímulo, né? No caso, ele utilizou a luz. Então, o Pavlov fez essa associação por diversas vezes. Ele colocou luz e o bife. Então, toda vez que ele mostrava o bife, ele acendia uma luz. E depois tirava o bife e apagava a luz. Mostrava o bife e apagava a luz, tirava o bife e apagava a luz. E fez esse experimento sucessivas vezes até que o cachorro aprendesse. Houve um momento, então, depois de sucessivas associações, em que o Pavlov não mostrou o bife e apenas acionou a luz, acendeu a luz. O que aconteceu com o cão? O cão salivou. Ou seja, a luz, que a priori não faz nenhum cão salivar, por ter sido associada com o bife, adquiriu a possibilidade, a capacidade de fazer o cão eliciar. Então, pessoal, quando nós falamos de dependência química, né, quando nós falamos de algumas situações de risco, nós estamos falando da mesma luz que o Pavlov fez com o cachorro. Assim como o cão, né, em que a luz foi associada com o bife, um dependente químico, durante a sua história de uso, vai ter várias associações com o uso, né? Ou seja, vão ter várias situações que, assim como o cão, a luz vai acender e ele vai salivar. Então, quando nós falamos de prevenção de recaídas, nada mais é do que a identificação das situações de risco. Ou, se a gente for pegar o nosso exemplo do slide anterior, identificar as situações em que a luz acende. Existe uma nomenclatura específica para isso, né? Quando a gente fala de luz que acende, na literatura nós estamos falando de gatilhos. E como o próprio nome sugere, são situações que vão eliciar a fissura, que vão eliciar a vontade de usar, aumentando assim as chances de uma recaída. Pois bem, nós dividimos hoje os gatilhos em dois grandes grupos. O primeiro deles, gatilhos físicos, lugares, pessoas e hábitos associados ao uso de substâncias. Eu coloquei alguns, né? Um deles é o ambiente de consumo, né? Então, obviamente, não vai dar para o alcoólatra ir até o boteco de preferência, sentar no balcão e pedir uma Coca-Cola e uma paçoquinha. De fato, o próprio ambiente vai eliciar a vontade, vai eliciar a fissura. Então, obviamente, o sujeito tem que evitar esses gatilhos, tem que evitar esses ambientes, né? Eu coloquei pessoas, o sujeito definitivamente não pode passar uma tarde com aqueles amigos que ainda fazem o uso de substâncias. Obviamente, em função da história, né, desse indivíduo, o simples fato de estar na presença desses amigos pode eliciar um quadro de fissura e, mais uma vez, pode comprometer a recuperação desse indivíduo. E hábitos associados à ativa, né? Nós costumamos dizer que o sujeito tem que evitar até mesmo músicas, né? Então, vamos supor que o sujeito, durante a dependência ativa, escutava rap com frequência e usava escutando rap. Bom, é um estilo musical que certamente ele vai ter que evitar, pois, do contrário, o ouvir essas músicas pode sim eliciar a fissura, eliciar a vontade de uso. E por último, a disponibilidade da droga, né? Eu costumo dizer que, sobretudo com tabagistas, que o sujeito fala, olha, eu quero vencer o cigarro com ele do meu lado. E nós sabemos que isso é uma verdadeira tolice, porque dependendo do estado de humor desse indivíduo, ele pode sim voltar a fazer uso de substâncias, né? Então, de fato, a disponibilidade da droga também é um fator importante.
Bem, além dos gatilhos físicos, nós temos também gatilhos emocionais que podem contribuir para a recaída, né? Que podem contribuir para que o sujeito volte a usar uma substância. Eu coloquei aí alguns eventos internos, ou seja, alguns sentimentos, alguns pensamentos, algumas emoções que podem contribuir para a recaída, né? Entre elas eu coloco o estresse, quando o sujeito passa por uma situação de estresse extremamente alta, seja no trabalho, seja uma doença familiar, seja uma situação financeira caótica, alterações de humor, né? Então, quando o sujeito tem uma reação emocional exagerada para a situação, né? Quando ele se exalta muito ou quando ele fica muito tempo deprimido, né? Quando ele está diante de fissura, né? Nós sabemos que a fissura é um quadro frequente em dependentes que buscam a recuperação. Então, muito provavelmente, o sujeito vai sentir vontade de usar a substância durante muito tempo, e o que vai definir é como ele vê essa questão, né? Como ele passa por essa fissura, se ele tem uma visão otimista, bem, mas do contrário, se ele tem uma visão pessimista da fissura, isso pode contribuir para a recaída. O sentimento de falta de apoio de pessoas importantes, né? Então, quando o sujeito se vê numa situação de autopiedade, né? Quando ele se vê como coitadinho, como alguém que não lhe apoia, como alguém que não lhe dá importância. Sentimentos de impotência também, né? Às vezes o sujeito, logo que sai da internação, logo que inicia uma recuperação, já quer retomar rapidamente as esferas da vida que ele abandonou, mas de fato o que nós observamos é que isso leva algum tempo, né? Sobretudo aspectos como a confiança da família, né? O sucesso profissional, a autonomia financeira. Então o sujeito às vezes tem que ter paciência para conseguir essas coisas e às vezes ele não tem, né? O pessimismo em relação ao tratamento, também de fato, quando o sujeito tem uma visão pessimista, não só do tratamento, como da vida, como ele disse, olha, eu não preciso mais disso, isso já não me ajuda tanto assim, e de fato é nesse momento que ele mais precisa. Pressão dos outros para beber, como eu disse, não é porque o cara parou, que o sujeito parou, que todos ao redor vão parar. De fato, nós sabemos que grande parte da população brasileira faz uso de álcool. Falta de motivação e estados emocionais positivos, né? Eu costumo brincar com os meus pacientes que um dependente químico em recuperação ele não pode ganhar na Mega Sena, por exemplo, porque é um estado emocional tão extremo, tão positivo, tão eufórico, que muitas vezes pode levá-lo sim a uma recaída. Muito bem, então, como nós dissemos anteriormente, é necessário evitar esses gatilhos. E além disso, pessoal, nós temos duas síndromes extremamente importantes associadas à recaída. A primeira delas é a síndrome de abstinência aguda, né, que nós vamos usar como a nomenclatura como SA. Na verdade, a síndrome de abstinência aguda ela vai acontecer logo no início, né, do terceiro até o 10º dia depois que o sujeito parou, e basicamente ela se manifesta através de sintoma físico, principalmente, mas também psicológicos e mentais provocados pela falta da droga. Então é nesse momento que o alcoólatra vai ter tremores, né? Que o usuário de cocaína e crack vai ficar inquieto, é nesse momento em que os indivíduos têm sonhos com a droga. Isso tudo acontece porque é o período em que o seu corpo, o seu organismo está se desfazendo da substância, o momento em que ele está expelindo a substância do organismo. Por outro lado, existe uma síndrome que não é tão conhecida assim, chamada Síndrome de Abstinência Demorada, a SAD. A SAD ela foi prevista, a princípio, por um médico, o nome dele é o Dr. Terence Gorski, né? De fato, não é uma síndrome ainda reconhecida pela medicina, principalmente, mas
para aquelas pessoas que trabalham com dependência química, essa síndrome, a síndrome de abstinência demorada, ela é notória, né? E a grande dificuldade é que, diferente da primeira, da abstinência aguda, a abstinência demorada, pessoal, não tem tanto sintoma físico, né? São predominantemente sintomas psicoemocionais. E olha que interessante, eles vão acontecer em média de 6 a 24 meses depois da abstinência. E o que define a SAD? O que define se a SAD vai ser uma síndrome de abstinência demorada ou uma síndrome de abstinência, perdão, se vai ser uma síndrome de abstinência severa ou uma síndrome de abstinência tranquila, light, né? São dois aspectos. O primeiro deles, danos causados ao cérebro durante a dependência ativa. Então, se o sujeito usou muito, muito provavelmente ele vai ter uma síndrome de abstinência severa, ali naquele período de 6 a 24 meses. Do contrário, se o sujeito usou pouco na ativa, ele vai ter uma síndrome de abstinência light. E, por outro lado, a intensidade do estresse que o sujeito vive no dia. Bem, se o sujeito passa por uma situação de estresse muito elevada, muito provavelmente a síndrome de abstinência demorada também vai ser severa. Entre os sintomas que nós observamos na síndrome de abstinência demorada, entre eles a mente confusa, então, para sanar problemas do cotidiano, né, problemas relacionais, o sujeito apresenta grande dificuldade, problemas de memória. É muito comum o sujeito, quando está passando pela síndrome de abstinência demorada, ter lapsos de memória, né? Então, muito frequentemente ele se esquece de compromissos previamente marcados, previamente agendados. Muitas vezes o sujeito apresenta uma reação emocional exagerada para a situação. Ou seja, diante de situações simples, situações rotineiras, ele tem uma reação emocional muito exagerada. Ou do contrário, né, para situações em que exigem uma resposta emocional um pouco mais forte, o sujeito apresenta um quadro de apatia. Muitas vezes o sujeito tem distúrbios de sono, né, então o sujeito não consegue dormir bem, mesmo depois de um tempo considerável de abstinência, problemas de coordenação motora, e aí que vem então aquela, quando falam de o alcoólico seco, né, o bêbado seco, então o sujeito às vezes está sem beber e muitas vezes ainda tem problemas com a marcha, problemas de coordenação motora, e, por último, uma maior sensibilidade ao estresse. Então o sujeito não é capaz de tolerar situações antes estressoras, né? Um outro papel importante na recaída é o papel das compulsões substitutas, né? Muitas vezes, como nós dissemos anteriormente, a recaída ela não acontece quando o sujeito usa de fato uma substância, né? Ela já apresenta sinais e sintomas característicos. E uma delas é de fato a substituição da droga por uma outra ou por um comportamento compulsivo. Então é muito comum o sujeito, quando está prestes a recair, nós observamos que ele elege alguma compulsão substituta. E nós temos várias, desde o jogo patológico, até mesmo a compulsão pela internet, às vezes a compulsão por compras, compulsão por trabalho. E nós observamos que esse sujeito utiliza esse comportamento substituto para conseguir ter alguma fonte de satisfação, para que ele consiga minimamente sair do desconforto provocado pela síndrome de abstinência demorada. O que acontece é que cedo ou tarde esse comportamento compulsivo ele não vai dar conta do recado e é nesse momento então que o sujeito volta então a utilizar a sua droga de escolha. Esse processo de recaída começa então quando a pessoa se defronta com uma dificuldade que supõe não conseguir superar e a consequência é uma recuperação de baixa qualidade. Bom, eu tentei explicar isso através de um gráfico, né? Então,
Se vocês conseguem observar, nós temos a linha horizontal, onde a gente tem ali o pré-tratamento e a estabilização, é o momento em que o paciente está internado, e a partir daí vocês conseguem observar que a linha ela tem uma bifurcação. Das duas, uma, né? Ou o sujeito já pega a bifurcação que vai para baixo, e muitas vezes o sujeito já sai da internação e recai, sobretudo quando ele pede alta ou quando ele sai em situações, né, complicadas, e no outro momento, ali seguindo a seta, indivíduos que saem do tratamento e buscam a recuperação. E a partir daí o sujeito começa a lidar com pontos de bloqueio comum entre fases de transição, né? Então vamos supor que nesse sujeito ele esteja passando por uma crise conjugal, né? E justamente no momento, né, lembra que nós comentamos que a abstinência demorada acontece de 6 a 24 meses. Então vamos supor que o sujeito, quando tenha mais ou menos um ano de recuperação, ele comece a se deparar com uma crise conjugal, uma crise no casamento. Pois bem, então ele está diante daquilo que nós chamamos de ponto de bloqueio, ou seja, uma dificuldade do cotidiano, uma dificuldade do dia a dia. Pois bem, como nós dissemos anteriormente, um dos sintomas da SAD é justamente a dificuldade de pensar com clareza. E um belo dia, a esposa dele, vamos imaginar que ela trabalha no banco, e há mais ou menos 10 anos, a esposa dele, como de costume, como de hábito, se maqueia para ir ao trabalho. Só que exatamente nesse dia, mais uma vez em função da abstinência demorada, em função da mente confusa, esse sujeito tem uma ideia de que a esposa está o traindo. Como eu disse, há mais de 10 anos a esposa trabalha no banco e há mais de 10 anos, religiosamente, ela se maqueia como de costume. Mas, em função da SAD, em função da mente confusa, esse indivíduo pensa que essa esposa está lhe traindo. Então ele está diante ali do ponto de bloqueio. Uma das características do processo de recaída é a volta da negação. Bom, esse sujeito não vai conseguir ter uma reação, uma resposta assertiva diante desse evento. Ele vai pensar que, olha, eu já parei de usar drogas, eu já fiquei internado e não vou tratar do assunto com ela. Ou seja, ele nega o problema. Ele nega que esteja acontecendo algo de errado, não com a esposa, com a situação, mas com ele. Muito bem, se ele nega o problema, né, o estresse aumenta. Se ele nega o problema, certamente ele não vai resolvê-lo, né? E nós sabemos, como foi dito anteriormente, que aumentando o estresse, aumenta assim os sintomas da síndrome de abstinência demorada. Nesse momento, então, o sujeito, para lidar com essa síndrome, para lidar com os sintomas negativos, ele elege uma compulsão substituta para lidar com o estresse, né? Para lidar com esses sintomas aversivos. Muitas vezes o sujeito pode eleger o trabalho, então ele trabalha excessivamente, então o sujeito chega a trabalhar 12, 14 horas, porque durante esse momento, durante o ambiente de trabalho, o sujeito momentaneamente esquece da crise conjugal, esquece do evento estressante. Entretanto, quando ele volta do expediente, ele se depara mais uma vez com a mesma situação. Então, o que nós observamos é que quando o sujeito elege uma compulsão substituta, ela dá conta do recado, mas por pouco tempo. E das duas, uma. Ou o sujeito, através de um acompanhamento especializado, através de um pós-tratamento, através de um acompanhamento psicológico, através de um acompanhamento com tratamento estruturado, volta para a recuperação, ou, do contrário, ele volta a usar a substância de escolha. Então, através desse gráfico, eu quis demonstrar que, de fato, a recaída é um processo e não acontece do dia para a noite. Então, cabe ao profissional, né, junto com o paciente, identificar as situações e, sobretudo, identificar o momento atual, identificar como ele está
no dia, na semana. Muito bem. Passamos agora então para a manutenção da recuperação. Nós sabemos que apenas a abstinência não é o suficiente. O sujeito tem que, de fato, parar de usar, mas a grande mudança não é simplesmente abster-se, mas sim mudar velhos hábitos, mudar o velho estilo de vida. Então, se o sujeito, assim como a imagem, é um sujeito extremamente agressivo, né? Tinha aquele padrão de um alcoolista agressivo, um alcoolista turrão, não adianta apenas ele parar de beber e continuar com o mesmo padrão de conduta, com o mesmo estilo. De fato, é necessário que o sujeito identifique e mude os hábitos provenientes da dependência ativa. Pois, do contrário, é muito provável que, se ele não mudar o antigo padrão, né, o que a gente costuma dizer o jeitão dele, muito provavelmente ele vai voltar a usar a substância, ele vai recair. Procurar outras fontes de prazer, né? Não só o uso, mas como prática de atividades físicas, né? Crenças religiosas, realização de atividades agradáveis, relaxantes e, principalmente, a reconstrução de vínculos afetivos e familiares, né? Então, de fato, o sujeito deve se reinventar. E nós sabemos que isso é um bocado difícil, porque a maioria dos indivíduos que vem em busca do tratamento já faz uso de substâncias durante anos e, em muitos casos, já há muitas décadas. Então, de fato, é necessário uma total reconstrução desse indivíduo. Não só do ponto de vista físico, né, com abstinência, mas também do ponto de vista psicoemocional. Ele deve, então, procurar outras companhias, frequentar outros lugares, ter outros tipos de pensamentos e, sobretudo, criar vínculos afetivos com outras pessoas. E por último, né, a importância da reinserção social. Então, de fato, é importante que o sujeito volte a ser produtivo, não só para ele, mas para a família e para a sociedade. Então, é importante que ele volte a trabalhar, que ele volte a se relacionar com outras pessoas e também os grupos de mútua ajuda, né? Eu coloquei essa imagem, eu moro na cidade de Paulínia, aqui em São Paulo, né? E tirei essa imagem na entrada da cidade, né? É um exemplo de grupo. Eu coloquei aí Alcoólicos Anônimos, mas nós temos diversos grupos na comunidade que oferecem um tratamento de qualidade e gratuito, né? Alcoólicos Anônimos é um exemplo, Narcóticos Anônimos também. Nós temos o grupo GALF, o grupo de apoio a usuários e familiares. Nós temos o grupo de Al-Anon e Nar-Anon, grupos específicos para familiares de dependentes. Então, de fato, é extremamente importante que o indivíduo, após o início da recuperação, se filie a um desses grupos, né? Como nós dissemos, é um grupo protetivo, né? Obviamente, nenhum membro usa uma substância e pode ser extremamente importante para que esse paciente eleja um grupo social substituto àquele que já estava associado à dependência ativa. Muito bem, senhores, eu queria terminar a minha apresentação com uma citação de Epiteto. Na verdade, ele foi uma das grandes influências para a terapia cognitivo-comportamental, e essa citação mostra como é importante a cognição, como é importante a maneira que nós vemos o mundo e não propriamente o mundo. Ele fala: os homens são movidos e perturbados não pelas coisas, mas pelas opiniões que eles têm delas. Muito bem, senhores, eu agradeço a atenção e fico à disposição de todos no chat para que a gente discuta a aula. Muito obrigado e até logo.